Agora, Josias, aparentemente, pelo que as pesquisas mostram, o eleitor não quer nenhum nem outro, né? Nem Lula nem Bolsonaro, né? Isso abre um espaço aí, uma via para Tarcísio barra Michele? Você sabe que eleição não é à la carte, né? A eleição tem um menu ali, o eleitorado escolhe entre os candidatos que estão à disposição. E hoje não há nenhum candidato que encante o eleitorado, né? A gente está há um mês há um ano e 3 meses, né, da eleição, e essa análise que se faz do potencial eleitoral de cada um é até um exercício interessante, essa montagem do quebra-cabeça. Mas a verdade é que o eleitorado responde a esses questionários dos institutos de pesquisa mais ou menos como um freguês que entra no restaurante, senta na mesa e diz ao garçom o que não deseja consumir. E essa pesquisa do Datafolha e também a pesquisa divulgada dias atrás pela Quest mostrava que não há nenhum candidato dos sonhos no menu dos partidos, mas o Datafolha mostrou que se pudesse evitar, o brasileiro preferiria se ver livre do Bolsonaro e até do Lula. Nessa pesquisa mais recente, que saiu no final de semana, o Datafolha perguntou lá se o Bolsonaro deveria manter esse plano esdrúxulo dele de se dizer candidato, de levar a sua candidatura até o limite, ali em agosto do ano que vem, registrar no TSE, a despeito de todos saberem que ele está inelegível até 2030. E aí quase 7 em cada 10 brasileiros, 67% afirmaram que não, que o Bolsonaro devia cair na real e se retirar de cena, declarar apoio a alguém. E a grande maioria, 71%, diz que acredita que o Lula vai disputar a reeleição, porque isso já se tornou óbvio. Mas 54% dos brasileiros disseram que prefeririam que o Lula não concorresse a um quarto mandato. Então, como disse, não é a eleição não é uma escolha à la carte. É algo. Essa escolha da preferência é o que não está à disposição. O eleitorado tem que escolher entre o que está no cardápio dos partidos. E aí, diante do quadro que está posto, com a pulverização da direita, o Lula acaba reforçando o seu favoritismo quando o eleitor é submetido a esse menu dos virtuais candidatos. Então, o desempenho eleitoral do Lula melhorou em todos os cenários. O Ronaldo Caiado e o Romeu Zema estão comendo poeira. Num eventual segundo turno, eles estão lá atrás. Mas o Tarcísio de Freitas, embora esteja num viés de baixa, ele fica nessa pesquisa a 4 pontos percentuais de distância do Lula. E, estatisticamente, isso é um empate técnico, porque são 2 pontos de margem de erro, para cima ou para baixo, então podem estar num empate técnico. E o Tarcísio agora já começa a se preocupar até com o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, que está só a 5 pontos do Lula. Já aparece ali no retrovisor do Lula. Então, as alternativas, essas alternativas que carregam o sobrepeso do sobrenome Bolsonaro, entre elas a Michelle está realmente mais bem posta. Está lá, 8 pontos do Lula. O Eduardo Bolsonaro está a 12 pontos, o Flávio Bolsonaro 11 pontos. Então, ela que está mais bem posta. Agora, emitiu ali uma sinalização nessa pesquisa. 61% disseram que não votariam num candidato que prometesse conceder indulto ao Bolsonaro e aos seus cúmplices, aí, nesse caso do processo da trama golpista. E se formos analisar, com diferentes graus de clareza, variáveis graus de clareza, todos esses governadores aí da direita, que são hipotéticos candidatos à presidência, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, o Ratinho, todos eles já se comprometeram, como disse, com variáveis graus de clareza, com o indulto do Bolsonaro. E os membros da família Bolsonaro aí nem se fala. Eles todos, rumo da e eleitores, 61. Em candidato que queira livrar o Bolsonaro da tranca, não votaremos. Então, não se deve confundir essa capacidade do Bolsonaro, que é real e está visível, de encher o asfalto, não se deve confundir isso com o poder para fazer ou se tornar presidente da República. Bolsonaro perdeu a eleição em 2022, perdeu por pequena margem, mas perdeu. Na eleição municipal do ano passado, ele transformou em mico
as pretensões de alguns dos candidatos à prefeitura de cidades importantes nas quais ele se envolveu. E ele se empenhou por determinados candidatos e os candidatos foram derrotados, até em efeito. Então, o Bolsonaro tem uma liderança inquestionável, enche o asfalto, mas isso não significa que o apoio dele elegerá um presidente. Está claro que a eleição presidencial de 2026 será, tudo indica, uma eleição muito disputada, a ser definida por uma pequena margem de votos, como foi em 2022. Então, um eleitor de centro, que não está nem no polo da direita, nem no polo da esquerda, vai definir a eleição. E esse eleitor não está batendo palmas para o Bolsonaro na Avenida Paulista ou na Orla de Copacabana, tampouco está aplaudindo o governo do Lula. Esse eleitor está olhando e tende a escolher o mal menor, sabendo que, como a maioria indica nessa pesquisa, que quando você digere o menor dos males, você ainda está escolhendo o mal. Então, esse é o ânimo do eleitor. Num ambiente assim, quem sabe, quem entende um mínimo de política, e esses governadores todos que não foram à manifestação desse domingo, dão a sensação de que estão lendo, começando a ler adequadamente a conjuntura, todo mundo sabe que vai ter que conquistar esse eleitor minoritário de centro que vai definir a eleição. E aí não será se acorrentando a um lado ou ao outro que o candidato vai prevalecer em 2026.